Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros, da Fiat. Meu nome é Jacó Paes, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a nova geração do Cinquecento, apresentada em março na Europa, e que é cotada para chegar ainda neste ano, em 2020, no Brasil. E um dos destaques desse carro é a estreia da nova geração do sistema multimídia Uconnect, do qual eu também vou falar um pouquinho, porque ele já deu as caras no Brasil, né? Vai ser oferecido na nova geração da Estrada, como a gente viu no episódio anterior. E, de acordo com pesquisas da FCA, 51% dos novos compradores de carros já levam em conta o sistema multimídia para decidir pela compra. E a experiência com o multimídia influencia 64% dos consumidores a comprarem ou não um novo carro da mesma marca no futuro. A gente vai ainda ter a continuação da história da Fiat e React. Vamos lá? Quero agradecer a todos que me escutaram, a todos que se inscreveram, que continuam aqui ouvindo o episódio e também a você que está dando uma chance agora nesse primeiro episódio de vocês. É muito bom poder encontrar espaço para a gente conversar sobre essa paixão. Se você quer participar do programa contando a sua história com Fiat, Alfa Romeo, Jeep ou com alguma dúvida, manda um e-mail para 3,5podcast, tudo junto, @gmail.com. Ah, e não esquece de seguir o 3,5 nas redes sociais, é @13,5podcast. A gente está no Facebook e no Instagram. Você também pode me encontrar no Twitter, se quiser, @jacopaz. E se você quiser, pode mandar um áudio para participar aqui do programa também. É só dar uma olhada no fim da descrição de cada episódio, vai ter um link lá do Anchor, que é a plataforma que eu uso para hospedar o podcast. Então você pode clicar nesse link, gravar um áudio e ele vai aparecer aqui no próximo episódio. Outro recado, vocês já conhecem o Medium do 3,5? Acessa lá, é medium.com/13,5. Eu não sei se vocês já conhecem essa plataforma, eu decidi criar um Medium só para o 3,5. Lá vão ficar hospedados todos os episódios do podcast, então se você perder algum, pode entrar lá também. E lá dá para conferir certinho todas as referências, tudo que eu cito em cada episódio, eu deixo linkado lá no Medium. E a gente também tem alguns posts, alguns textos especiais lá. Eu coloquei um texto falando sobre o 3,5 no geral, um sobre o primeiro carro da Fiat, que é o 3,5, e outro com um dossiê de tudo que a gente já sabe sobre os SUVs que a Fiat vai lançar em 2021 aqui no Brasil. Então acessa lá, medium.com/3,5. Se você for no nosso link da bio do Instagram ou no do Facebook, vai ter lá o link bonitinho, confira conteúdo extra no Medium. Bem, agora a gente vai falar então sobre o assunto principal, que é o que a gente já sabe e o que a gente pode esperar do novo Cinquecento-E. Eu achei que a apresentação foi muito bonita, porque idealmente ela teria acontecido no Salão de Genebra, era para ser um dos principais carros do evento, só que o Salão de Genebra foi cancelado por conta da pandemia, né? E a Fiat decidiu fazer a apresentação em Milão, que na época já estava tendo ali seria meio que um epicentro da pandemia na Itália. Mesmo assim, a Fiat foi lá e falou: olha, a gente vai fazer a apresentação aqui porque a gente acha que é importante, é simbólico, traz força para Milão. Eles fizeram um vídeo, o presidente da marca Fiat, o Olivier François, ele percorrendo a cidade de Milão, mostrando o carro. Eu achei muito bonito. E a palavra ali que pegou muito nessa apresentação foi reencarnação, né? A Fiat quis dizer que é mais do que uma nova geração, e sim é uma nova leitura do ícone Cinquecento, né? Para trazer energia e otimismo que seriam marcas registradas do Cinquecento. A primeira geração marcou o que, nas palavras da Fiat, né, seria uma revolução social. Então ele trouxe mobilidade e liberdade na década de 60. Foi assim uma mudança radical, uma marca muito amada entre os italianos, porque realmente é um símbolo disso,
da reconstrução do pós-guerra, da prosperidade que a Itália conseguiu ter ali depois desse momento. A segunda geração para a Fiat seria uma revolução no ego, porque o Cinquecento de 2007 teria trazido um frescor, um charme para o City Car, para o carro de cidade barato ali, prático, e que acabou virando um ícone de moda, de estilo, né? Existe uma série de edições especiais, inclusive com grandes nomes da moda, como Gucci, Diesel. Então, por isso, esse ícone fashion, vamos assim dizer, trazido para carros populares. A terceira geração, que é essa nova, então ela seria uma revolução ecológica, transformar a popularidade do Cinquecento em uma inspiração para mudanças ecológicas, em outras palavras, ser um carro sustentável, conectado e autônomo. E para isso a Fiat abusou aí de parcerias muito significativas. A gente tem o Leonardo DiCaprio como embaixador desse carro, né? O Leonardo DiCaprio é um ativista, então ter um ativista desse calibre como embaixador de um carro, eu acho que é muito significativo. Também Giorgio Armani, a Bulgari e Cartel, que são três empresas que representam ícones dos ramos em que elas atuam. Nessa apresentação, né, o que eles usaram muito foi a expressão All New, All 500, All Electric, All Lean, porque é realmente tudo novo, né, um projeto do zero, mas que não deixa de lado o espírito do Cinquecento, mas ele é todo elétrico, porque todo elétrico? Porque não foram apresentadas, a Fiat descartou, pelo menos por hora, né, mas ela diz ter descartado veementemente, lançar um novo Cinquecento da terceira geração com motores a combustão. E a All-in justamente também por conta disso, é uma aposta, né, eles estão apostando tudo no elétrico. O carro tem uma autonomia de 320 km, o que é bom para um city car, tá? E o que eu achei genial, assim, acho que é o grande destaque do Cinquecento elétrico, é que você tem carga para 50 km em 5 minutos. Então você bota o carro na tomada, em 5 minutos ele carrega o suficiente para te dar 50 km de autonomia. Isso é muito rápido e é um número que para a cidade, ainda mais as cidades europeias, é um número mais do que suficiente para você passar um dia. Não apenas isso, né? 80% da bateria pode ser carregada em 35 minutos, o que também é uma marca ótima. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 150 km por hora e o 0 a 100 é feito em 9 segundos. Então são números bons, você vai ter um desempenho bom de todo carro elétrico, né? Quem dirigiu um carro elétrico já sabe disso, é uma coisa muito... ali a resposta é muito pronta, é muito rápida. E você vai ter três modos de condução nesse novo Cinquecento. É o normal, o range e o Sherpa. O que são esses modos? Eu vou começar pelo Sherpa, que é o mais diferentão. Esse nome vem de um povo do Himalaia, que geralmente é contratado como guia para conhecer ali a região. Por que o Cinquecento traz esse nome nesse modo de condução? Porque esse modo ele atua em vários componentes para reduzir ao mínimo o consumo de combustível, o consumo de energia no caso, né? Então, ele desliga ar-condicionado, desliga sistemas. A Fiat diz que você pode ligar o ar-condicionado se você quiser, de volta, mas ele vai atuar em uma série de fatores, vai limitar a velocidade para que você consiga alcançar o destino que você definiu no GPS. Ou, se você não conseguir fazer isso, chegar na estação de carregamento mais próxima de uma maneira minimamente confortável. Outro modo é o modo Range. Nesse caso, você pode dirigir o 500 praticamente com o pedal do acelerador. Então, como que funciona? Você está lá, está com o pé no acelerador, ele vai acelerar. Conforme você tira aos poucos, ele vai desacelerando. Então, você não precisa usar o pedal do freio. O que acontece com isso? Você economiza a bateria. E o modo normal é o modo normal. O Cinquecento-E é o primeiro carro do segmento a oferecer direção autônoma de nível 2. E acho que uma fala interessante da apresentação é que, e que faz sentido, né?
é que quando a Fiat falou isso, né, de ser o primeiro carro do segmento, o primeiro city car a oferecer esse nível de autonomia, é que justamente a hora que você mais precisa de todas essas tecnologias é na cidade e não na estrada. E a gente vê que muitos desses recursos são limitados a, sei lá, 20 quilômetros por hora, 30. Então, de fato, tirando um caso ou outro, você de fato precisa mais desses recursos na cidade. E até então, são recursos que não estão presentes em carros desse segmento, do segmento A, porque são carros populares, carros de entrada, a margem de lucro das montadoras já é menor, então dificulta um pouco chegar a tudo isso nesse tipo de carro. Outra tecnologia que vem, né, que foi lançada com o 500, o primeiro carro da FCA a apresentar, foi o Uconnect de quinta geração. No 500e, ele tem uma tela de 10,25 polegadas e a Fiat promete uma conexão de 5 segundos. Quando você entrar no carro, vai demorar 5 segundos para fazer a conexão, até porque não precisa de cabos. O novo 500 é 6 centímetros mais largo e 6 centímetros mais longo que o 500 atual de 2007, e a distância entre eixos foi aumentada em 2 centímetros. As rodas também estão maiores e mais afastadas, o que traz aí um estilo mais forte, mais robusto, vamos assim dizer, mas também na hora de rodar mais conforto. Apesar disso, o comprimento permanece abaixo dos 4 metros. A Fiat não divulgou ainda oficialmente qual é o comprimento exato do novo 500, tá? O estilo é meio subjetivo, né? Eu vi que muita gente meio que torceu o nariz, mas eu acho que a ideia aqui foi trazer um ar um pouco mais refinado, elegante e avançado, né? Avançado de futurista, vamos assim dizer, pro design do carro, sem perder os traços hereditários da linha 500. E eu vou até justificar isso um pouco mais pra frente, quando a gente estiver falando de preço, mas eu acho que é importante frisar essa parte de tentar trazer esse ar de sofisticação. Inclusive, a gente tem 3 edições especiais lá dos parceiros, né, que serão leiloadas para a fundação de ativismo do Leonardo DiCaprio. Então, desses 500 especiais, por exemplo, ele é pintado com pó de ouro, né? Só para você ter uma ideia do nível de sofisticação. O outro traz no interior uma madeira super especial, é, tem ali a textura que imita o tecido da Armani. Então, essa aura de sofisticação, eu acho que ela não está aí à toa e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que me chamou a atenção foi a ausência do logo da Fiat na dianteira, o que mostra aí. Acho que sempre existiu um pouco desses rumores de que a Fiat ficaria focada no 500, ou então daria origem a uma submarca com o nome 500. Isso nunca aconteceu de fato, né? Mas eu acho que isso aqui é o mais próximo disso. É, não vejo necessariamente um problema, eu acho um pouco estranho, mas eu também acho estranho o logo da Fiat, né? Só a tipografia. Então, para mim, deu meio que na mesma. E enquanto isso por dentro, mais uma vez a gente vê essa tentativa de sofisticação, né? O painel ele tá mais amplo, tá mais largo, né? A gente não tem mais alavanca de câmbio, então ali tem uma espécie de console, um vão livre, que traz uma sensação maior de espaço. É uma tomada ali em direção à sensação, né? A percepção de conforto dentro de um carro compacto. E há mais espaço para as pernas atrás, enquanto o assoalho, né, plano, ele abriga aí as baterias de lítio sem comprometer a capacidade do porta-malas, que também já não é aquelas coisas, né? E segundo a Fiat, permanece inalterado. Algumas versões possuem também bancos feitos de fio Sequal, o que isso quer dizer? É um material que é feito com base, né, a partir de plástico recuperado do mar. Uma coisa que eu também achei assim fantástica, genial, que assim, quando você está vendo a apresentação
É aquela coisa que te faz sorrir, assim, né? Resgatando essa coisa do Cinquecento, de você ver o carro e dar aquele sorrisinho porque é uma coisa simpática, é o som, né? Carro elétrico não emite som, então alguns já devem saber disso. Existe uma lei na Europa em que o carro precisa fazer algum barulho para poder se movimentar nas ruas e as pessoas perceberem que está vindo um carro, né? Por segurança. E esse barulho é meio genérico, barulho mesmo de motor que as montadoras criam, né? E cada um tem o seu. Apesar disso, todos parecem muito iguais. E a Fiat, ela trouxe aí um outro sistema, eles chamam de sistema de alerta de veículo acústico, né? É o nome dessa tecnologia, mas de um outro modo, porque o som escolhido não é essa coisa comum de todos os carros. É a música, um trecho da música Amarcord, de Nino Rota. No puro estilo Dolce Vita, né? Uma música daquelas que quando toca você sabe que é uma música italiana. E eu achei fantástico, porque é aquela coisa, né, de tirar a frieza dos carros. Então eu achei isso fantástico, achei muito legal. E a Fiat promete que o AVAS, né, esse sistema de alerta de veículo acústico do Cinquecento, vai permitir que você escolha outros sons também, uma espécie de ringtone do carro. Outra coisa que eu queria falar antes de preço, a chave, que vai também nessa direção do cuidado com os detalhes para não deixar a coisa fria, né, de ter toda uma experiência que faz jus ao Cinquecento mesmo, né? O Cinquecento inteiro ele é assim. Então se você pega e entra em um Cinquecento, é uma coisa mais lúdica, mais simbólica, né? Então a chave do carro, que do outro Cinquecento, aqui no Brasil é usada também no Palio, na Nova Estrada até, no Mobi, essa chave que já era diferente para o Cinquecento, né? Agora então é a réplica de uma pedra. Eu achei também um toque muito legal, porque tem essa coisa do ecológico, mas de uma maneira lúdica, de novo, de uma maneira autêntica, né? Eu detesto quando o carro é apresentado na cor cinza, prata, uma coisa fria, bem assim, alemão, né? Eu não gosto muito. E o Cinquecento, uma das cores de lançamento é um cinza, né? Só que existe uma explicação para isso, né? Esse Cinquecento, nessa primeira apresentação, ela foi feita em três cores. As três cores são frias. Nenhuma cor é quente. Por quê? Para não remeter à combustão. As três cores escolhidas têm a ver com rocha, as pedras, né? Tem a ver com o céu, é um azul, e tem a ver com a água, que é um azul mais esverdeado. Então são cores ligadas à natureza, ao natural, e por isso são cores frias. Ele está sendo apresentado agora na versão La Prima, que é a primeira. Ela é a Cabrio, é o que seria uma versão topo de linha, né? Ela traz todos os equipamentos, etc. Tem essas três cores especiais e ela é limitada a 500 exemplares. Tem um acabamento especial nos bancos e na capota que usa o logo da Fiat. Então, por um lado, a gente não tem o logo da Fiat na grade, né, no que seria a grade, na dianteira, mas ele aparece na traseira normalmente, igual os carros que são feitos aqui no Brasil. E por dentro, então, você tem essa overdose de logo da Fiat nos bancos e na capota. Eu achei bonita a estamparia, eu acho que ficou legal, mas não sei como vai ser trabalhada essa presença do logo Fiat, da marca Fiat, nas outras versões. O preço dessa versão especial, La Prima, que inclui um Easy Wall Box, o que é isso? É um adaptador para você colocar na tomada da sua casa e então você liga o carro elétrico direto na tomada. Então, incluindo isso, é de 37.900 euros, que é salgadíssimo para o Cinquecento. Só para vocês terem uma ideia, essa é a faixa de preço em que você encontra versões Abarth do Cinquecento. Hoje o Cinquecento ele começa ali na faixa dos 13 mil euros. Vai depender do país, vai depender da versão,
mas basicamente é nessa faixa, 13 mil euros. Enquanto o Panda, né, que seria o nosso móvel, vamos assim dizer, começa nos 9 mil euros. E o Cinquecento tinha versões mais baratas, mas hoje em dia a Fiat meio que já cortou todas elas. Em muitos mercados só tem a versão híbrida disponível. Então, com isso, os preços deram uma subidinha. E mesmo assim, é nessa faixa dos 13 mil euros a versão de entrada do Cinquecento. Então, a gente está falando aí de uma diferença considerável, tá? As versões mais tops de linha do Abarth custam essa faixa aí de 37.900. O site fiatgroupworld.com é um site que eu recomendo, inclusive eu vou deixar o link na descrição do episódio. Eles fizeram um levantamento que essa Launch Edition, né, do Cabrio, a La Prima, ela custa aí 37.900 euros. Alguns incentivos, isso vai depender de mercado para mercado, mas eles estimaram aí 4 mil euros de incentivo. Então o preço final dessa versão seria 33.900 euros. Como eu disse, um valor ainda consideravelmente salgado. Mas e daí? Como que a gente chega, né? Porque esse 580 é todo especial, é a versão top de linha. Como que a gente chega no 500e de base, barato? Eles fizeram uma estimativa considerando a variação de preço entre o 500 mais barato, normal mesmo, e o 500 mais caro hoje, da geração atual. E com base nisso, e também na variação de preço entre os Abarth mais caros e mais baratos, eles chegaram aí que o preço final da versão Coupé, que eles chamaram, que é a versão hatch normal do 500, seria de 32.900 euros sem os incentivos. Com os incentivos, poderia baixar para 25 mil euros. O que, mais uma vez, seria aí, no mínimo uma diferença de 10 mil euros entre o Cinquecento normal e o Cinquecento elétrico. E é aí que começa a discussão. Será que existe espaço para isso? Será que existe mercado para um Cinquecento tão caro assim? A gente vê que as vendas das versões Abarth é, as versões Abarth elas começam nos 18 mil euros e elas chegam ali aos 32. Isso é uma análise do ano passado desse mesmo site, tá? Então pode ser que agora já tenha aumentado um pouquinho esses valores. Mas vamos lá. As versões Abarth que mais vendem estão na faixa de 19 mil, 16% das vendas da Abarth e 15% das vendas na faixa dos 26 mil. Então, assim, ainda a gente vê que existe aí um teto para o que as pessoas consideram pagável por um Cinquecento, mesmo sendo um Cinquecento de luxo e de alto desempenho, que seria aí 26 mil. Dos 26 mil para cima, a gente tem porcentagens menores, que não passam de 10% das vendas da Abarth, que é um número baixo. E é justamente aí que está posicionado o Cinquecento elétrico, do que seria aí o pico de vendas da Abarth, 26 mil, até 38 mil reais, que é onde nem chega a Abarth e as vendas dela são muito baixas. É aí que reside a aposta, né? Será que a aposta da Fiat em converter clientes do Cinquecento para esse tipo de carro vai dar certo por conta do preço? Ainda mais agora com esse cenário de coronavírus, né? É impossível dizer se isso vai pegar ou não vai. É importante dizer, hoje, né, 48% das vendas do Cinquecento na Europa estão entre 13 e 16 mil euros, estão nessa faixa, descontando o Abarth, tá, gente? Só contando os Fiat. Então aí que entra a questão da sofisticação, daquele ar de requinte, de avançado, de estiloso, de elegante que eu falei. Eu acho que a tentativa aqui é justamente atingir um outro público para esse carro dar certo. E por isso que a gente tem toda essa aura, né? A gente deixa um pouco a aura pop descolada da Cinquecento para tentar imprimir algo mais elegante. Muita gente eu vi comentando falando, parece um Chrysler, principalmente no interior.
De fato, eu acho que tem ali uma boa dose de da marca Chrysler mesmo, não Chrysler no geral. Mas se você pegar, por exemplo, o interior da Pacífica, tem, tem como encontrar similaridades, sim. E eu acho que é justamente por essa linha que a Fiat quer seguir. Porque para dar certo, precisa agradar pessoas que têm mais dinheiro. Eu acho que faz sentido, mas não sei realmente até que ponto seja uma estratégia que dê certo. Né? A Fiat é isso, é uma aposta, né? Eles falaram, estamos apostando tudo. Vamos ver se vai dar certo. Inclusive agora com o coronavírus já existem análises, eu vou deixar o link também na descrição aí, já existem análises de que talvez os carros elétricos mais uma vez sejam impactados pelo cenário político. Já existiu uma época, né, inclusive foi o que a Fiat tomou como motivação para voltar para os Estados Unidos, em que os carros verdes, os carros compactos estavam com tudo e fariam um maior sucesso. Então todo mundo foi atrás desse tipo de carro e não virou, né? Não deu certo. O 500 nos Estados Unidos teve vendas muito baixas. Existe uma série de fatores para isso, mas entre eles, um desses fatores esse gosto do público. E o que veio na sequência? Uma super ascensão de SUV e picape que não tem nada de ecológico. Então, assim, mais uma vez a gente pode estar vivendo isso, porque o coronavírus vai baratear combustíveis, pelo que, né, as análises indicam, vai ter impacto nas finanças das pessoas, as pessoas vão querer gastar menos, então trocar de carro vai ter um impacto mais significativo no orçamento delas, e a gente tem, além de tudo isso, a questão de financiar a infraestrutura de carro elétrico ser mais caro do que o carro tradicional, o carro a combustão. Então, mais uma vez, a gente pode ter esse boom de carros elétricos barrado. Né? Por exemplo, a Volkswagen mesmo, um tempo atrás ela já dizia, falava, não, todos os carros vão ser elétricos, o futuro vai ser elétrico. Nessas últimas semanas de coronavírus, ela já soltou uma notinha ali, não, ainda existe espaço sim para o motor a combustão. E isso vai ter impacto no 500 elétrico. Um dos recursos que a Fiat espera que atraia muitas pessoas nesse quesito é o My Dream Garage, um serviço de mobilidade projetado pela FCA e pela Leasys, que é uma empresa de aluguel de carros da própria Fiat Chrysler. Como que vai funcionar isso? Ele é um serviço de assinatura exclusivo para quem comprar o novo 500. E ele vai oferecer a opção de reservar todos os carros do grupo FCA sob demanda. Então, por exemplo, você tem um 500, você vai ter acesso a esse app, My Dream Garage. Eu não sei como que vai funcionar a questão de pagamento. Provavelmente você vai ter que ainda assim pagar uma assinatura. Mas em tese seria só para quem tem o 500. Então, você paga essa assinatura, você vai poder escolher carros de todo o grupo FCA. Então, num fim de semana eu vou viajar com toda a minha família e para um retiro e eu preciso alugar um Ducato. Então você vai lá, escolhe, reserva o Ducato e passa o fim de semana com o Ducato. Não, no próximo fim de semana eu quero dirigir um Maserati, porque eu posso, né? Então você vai lá e seleciona o Maserati. Então é um negócio legal, porque assim, realmente é um hall de marcas muito diverso e que tem para todos os gostos. Pode ser um importante chamaria, sim. Tá? Eu consideraria isso na minha compra. Né? Você está comprando um City Car, mas se porventura eu precisar de um carro que tem um perfil completamente diferente, eu posso usar esse outro carro. Isso tudo já está confirmado. O que esperar é a questão das outras versões, quais serão, como serão e principalmente o preço dessas versões. As pessoas vão conseguir comprar esse carro? E existe aí rumores de que a versão hatch tenha uma terceira porta, como era a Estrada, aqui cabine dupla. Eu acho que isso pode ser um recurso muito interessante e ter certo apelo. Vamos ver se é verdade ou não, por enquanto são só rumores. Mas faz sentido, então, eles terem apresentado essa versão La Prima
no Cabrio, porque por conta de ter alterações no teto do Cabrio, né, você não poderia também eliminar essa coluna B para a porta suicida, né? Porque quando a estrada foi lançada, muitos questionamentos foram feitos sobre isso, sobre a estrutura do carro, né? E a Fiat disse que ela fez uma série de reforços envolvendo o teto e as outras colunas e na própria porta também, para que esse impacto não fosse sentido. Então eu acho que deve ter aí alguma incompatibilidade com o Cabrio, porque o Cabrio já tem um teto diferente. Então é isso, eu acho que o grande questionamento é, a Fiat diz que o Cinquecento é capaz de transformar o dever, né, o dever pelo cuidado com o ambiente, em beleza. Então as pessoas vão passar a aderir mais ao carro elétrico por ter um bom design. Eles deram como exemplo o iPhone, né? Já existiam smartphones antes, mas eles eram complexos, tinham um monte de botão, uns teclados gigantes, o uso era difícil. Veio a Apple, colocou o touchscreen, trouxe recursos do iPod e isso acelerou enormemente, indiscutivelmente, a adoção por parte do público dos smartphones. A Fiat diz que vai acontecer, né, algo parecido com o Cinquecento. Você vai ter um carro elétrico que as pessoas vão querer ter, porque ele é bonito, porque ele é descolado, porque ele é bem acabado, porque ele é o Cinquecento, mas ele é elétrico. O que eles dizem? Que é um carro que é capaz de transformar o cult em uma cultura. Ele foi capaz de fazer isso. Então, por que não vai conseguir fazer o mesmo agora? Que vai transformar o elétrico em eclético, que vai transformar o ético em estético. Eu acho que ele meio que já fez isso, né? Pelo menos esse ético em estético. Agora a gente precisa ver se as pessoas vão comprar esse novo 580. Aqui para o Brasil, já está confirmada a chegada, tá? O Antônio Filosa, que é o presidente da FCA Latam, já declarou várias vezes que o Cinquecento vai ser o primeiro carro elétrico da marca aqui no Brasil, que a chegada estava confirmada para o fim de 2020. 4 de junho, a Fiat apresentaria o restante da linha Cinquecento, né? Vamos ver como que vai acontecer por conta do coronavírus, mas já está marcada para o dia 4 de junho em Turim. E logo na sequência, a partir de julho, esses carros começariam a ser entregues. E até dezembro chegaria aqui no Brasil. O que é bem rápido, né? Então agora vamos precisar ver se esse cronograma vai de fato se seguir lá na Europa, porque provavelmente vai ter algum atraso lá e pode ter algum atraso aqui. Outra coisa também aqui, quando ele chegar no Brasil, que a gente vai precisar ver. Lá na Europa, a Fiat fez todo um trabalho de parcerias. Esse wallbox, né, que é o adaptador para caixa, teve uma parceria com a Enel para pensar na infraestrutura para o carro elétrico. Aqui no Brasil é tudo muito escasso, né? Então tá certo. O carro vai chegar aqui na faixa dos R$ 120 mil no mínimo. Isso se a gente levar em conta a conversão, mas ainda tem impostos, tudo isso. Então será no mínimo, acho que por volta de R$ 120 mil, uma versão mais barata. Lógico, não vai ter o potencial de venda que a Fiat espera ter na Europa, que muitas pessoas vão comprar. Não, vai ser um carro de nicho, como é hoje qualquer elétrico no Brasil. Então a preocupação com isso, com essa infraestrutura, evidentemente é menor. Mas eu queria ver um esforço semelhante por parte da empresa aqui. Mudando de assunto, mas não totalmente, vocês viram que eu falei aí do Uconnect, passei batido, porque eu queria dedicar uma atenção especial a ele, uma vez que ele já está confirmado também no Brasil, vai ser lançado na nova estrada. Então, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre ele, uma vez que tem todo esse apelo com os consumidores, principalmente os consumidores mais jovens. Quais são os destaques desse novo Uconnect? É a quinta geração desse sistema. Ele é um sistema oriundo da Chrysler e a partir dele foi implementado nos Fiat, né, quando a Fiat comprou a Chrysler. E a partir de então está sendo difundido em todas as marcas da FCA. Esse é o maior investimento em infotainment, né, que eles chamam, que a Fiat já fez em toda a história dela, que é o Uconnect 5. Então ele traz conectividade com Android Auto
e Apple CarPlay sem cabos, vai ter integração com a Amazon Alexa, que é aquela assistente de voz. A Fiat ainda não disse se aqui no Brasil vai ser compatível com a Alexa ou não. Eu aposto que em um primeiro momento não, mas vamos ver. Ele usa uma nova base que roda Android e isso permite uma vasta gama de personalização. A interface vai ser baseada em cards e com widgets, que é aquela coisa que a gente já conhece dos celulares Android. Vai ser possível ter várias telas dentro da central. Vai ter também múltiplos perfis, vão ser até 5 perfis, com diferentes preferências de reprodução, de configuração do veículo e também a possibilidade de parear ao mesmo tempo 2 dispositivos. Vai ter atualizações over the air, ou seja, você não vai ter que ir sempre na concessionária para atualizar. E o desenvolvimento levou em consideração toda essa ampla gama de veículos da FCA. Tem 3 layouts diferentes para a tela. Tem também skins para cada marca ou até mesmo para cada versão de cada modelo. Tudo isso pode ser extremamente personalizado para combinar com o interior de cada carro. Essa é a ideia. Também vai ter um novo sistema de reconhecimento de voz no estilo do iPhone. Você vai poder falar Hey Fiat para poder ativar em vez de ter que apertar o botão. Vai ter também maior poder de processamento, mais memória e existe a promessa de que seja 5 vezes mais rápido do que o Uconnect atual, que é o que a gente vê no Argo e no Cronos. A minha questão aqui é e o futuro, né? Porque a gente vê muitos aparelhos Android que com o tempo vai ficando extremamente lento. Eu quero ver como que isso vai se comportar nesse novo Uconnect. Tá certo, a gente não vai, né? Não é a ideia ficar baixando um monte de app como acontece no celular. No celular toda hora você fica colocando coisa lá, arquivo, mídia, app, e isso tem um impacto, lógico, na performance do sistema. Eu quero saber como que isso vai ser no multimídia da Fiat, se vai dar tudo certo ou não. Também a navegação, no Brasil a gente não costuma ter o sistema de navegação integrado ao Uconnect. Lá fora, o Uconnect traz uma versão com o sistema TomTom de GPS. Esse novo Uconnect ele vai permitir que o carro conecte a rota desse GPS para encontrar pontos de recarga de carros elétricos, que é o que a gente viu que vai estar disponível no 500 no Sherpa Mode. Então, como que vai ficar esse recurso no Brasil ainda é incerto, nem se a gente vai ter esse sistema de navegação. Geralmente, os nossos Uconnect são tolhidos disso. Né? Você tem a integração com o Apple CarPlay e Android Auto e usa o GPS deles. Não tem o da multimídia. Inclusive, é um sistema muito, muito bom porque ele traz gráficos. Então, quando tem uma entrada, uma saída que é mais complicada, ele mostra para você, tem um desenho lá, fala, olha, é aqui que você tem que fazer. Que os nossos GPS não têm, GPS de celular não apresenta. Então, é um diferencial também. Inclusive, esse tipo de projeção seria agora feito também no cluster, né? Que a gente tem aquelas telas maiores ali perto do velocímetro. Então, além de aparecer na tela da central, apareceria ali também. Tem também novos recursos, como a compra de itens. Aqui no Brasil já existe uma parceria da FCA com o McDonald's. Provavelmente a gente vai ter novidades em breve sobre isso, que você vai poder fazer o pedido na central multimídia e só passar na loja para retirar. Vai ter a capacidade de gerar uma rede Wi-Fi, né? Então, assim como a gente já tem no Onix, um app integrado para funções remotas, em que você vai poder ligar Bluetooth, ligar o som, ligar ar-condicionado por meio do app, e dentre outras funções. E também ele já é preparado para o suporte a 5G. Então a gente tem que ver o que vai estar na estrada disponível, se a estrada vai ter menos recursos por ser um carro com perfil mais de trabalho ou não, se daí em outros modelos a gente teria mais recursos ativados, mas é certeza que vai chegar nos outros modelos, isso já está confirmado. A questão é quando, né? Com isso chegamos à hora de retomar a história do surgimento da Fiat. Vamos lá? O pai de Giovanni Agnelli, Eduardo, ficou rico com a produção de seda e a exploração de terra, após decidir se instalar na região dos Alpes, mais precisamente na Villar Perossa, no Piemonte.
Turim não era uma cidade tida como gloriosa, pois não viveu o esplendor da Renascença como Florença ou Milão. Mas podia se gabar da tradição da Casa de Savoia, responsável por ditar os rumos da unificação italiana com seu poder bélico. Nesse contexto, a mãe de Giovanni passou a defender que o filho precisaria se tornar um oficial da cavalaria se a família realmente quisesse entrar para a aristocracia da região. Assim foi feito. Aos 18 anos, o jovem solitário foi para Modena passar uma temporada em uma academia militar. Mas, alguns anos mais tarde, Giovanni viria a descobrir que essa história de cavalaria já havia saído de moda. Junto com um colega tenente do Piemonte, ele passou a fazer experimentos mecânicos para passar o tempo livre. Essas experiências, bem como a entrada na elite social de Turim, seriam úteis na administração da Fiat. Em 1906, ele fez uma visita aos Estados Unidos, que vivia a febre do automóvel em Detroit. Pense no que hoje é o Vale do Silício para as empresas de tecnologia, um mundo de efervescência, trocas de conhecimento, empresas abrindo e fechando, muitas inovações e muito entusiasmo. Durante a viagem, passou pela fábrica da Ford, que alguns anos mais tarde lançaria o Ford T. Na ocasião, inclusive, a ideia de um carro para o povo já passava pela mente de Ford, inclusive com testes sendo feitos na fábrica. O americano viria a se tornar amigo do italiano, que retornou ao país outras vezes, em 1909, 11 e 12, e visitou em todas elas a Ford. Os estreitos laços entre os dois magnatas viriam a ser refletidos em seus netos. Em oposição, Agnelli também visitou Paris, que apostava em um modelo de produção personalizado e mais luxuoso. Entre essa visão e a de Ford, Agnelli considerou que a escola francesa logo ficaria ultrapassada, e aí começaria uma forte admiração do italiano pelo americano. Agnelli retornou à Itália e considerou que esse viés seria perfeito para a realidade de seu país, cuja população não poderia se dar a luxos. Assim, começou a pensar em aplicar as soluções da fábrica da Ford à Fiat. O resultado disso seria a primeira grande fábrica da montadora italiana, a famosa Lingotto, até hoje reverenciada pela marca e por seus fãs. A inauguração viria a acontecer apenas cerca de 20 anos após o surgimento da empresa, em 1923, sendo que as obras começaram em 1916. O design do edifício era futurista, mas de todas as ideias arquitetônicas arrojadas adotadas nele, a mais icônica foi sem dúvida a pista de testes na cobertura, com cerca de 1,5 km de comprimento e capaz de promover simultaneamente testes em 50 carros de uma vez. Testes com a linha de montagem foram feitos antes, no entanto, a partir de 1912, e foram fundamentais para sustentar a empresa durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Essa fase ficou conhecida como a Era Tipo, pois os modelos fabricados traziam essa partícula, tipo, em seu nome, como o Tipo Zero, o primeiro, lançado em 1912. Pequeno e econômico, ele foi um sucesso, logo inaugurando o DNA da Fiat de se voltar aos carros populares. Durante essa década, a marca renovou suas opções de produtos e a série tipo foi crescendo, do 1 ao 6. Esses carros compartilhavam os mesmos componentes para racionalizar custos e produção, uma espécie de carros modulares. E alguns deles foram os primeiros carros a contar com um sistema elétrico rudimentar, enquanto outros ganharam versões para uso militar ou foram pensados para agradar o público americano. Paralelamente, a Fiat começava a entender a importância de construir uma marca e uma reputação. Para isso, decidiu apostar no automobilismo como forma de promover seus carros. O primeiro carro de corrida da marca foi construído já em 1902, chamado de 24 Horsepower Corsa, e em 1911 um avanço notável foi dado com o Fiat S70C, também conhecido como 300 Horsepower Record, porque estava muito perto de alcançar essa potência de 300 cavalos e foi construído precisamente para bater recordes de velocidade. Ele foi apelidado de a Besta de Turim. No primeiro teste, feito na Inglaterra, foram alcançados 187 km por hora e, em 1912, na Bélgica,
ele atingiu a notável velocidade máxima de 213 km por hora. Nos bastidores, o período também marcaria outro traço definidor da empresa: a astúcia e a sagacidade de trabalhar os momentos políticos e as oportunidades surgidas com eles. A Enel via a guerra com preocupação, é lógico, pois os negócios seriam limitados, mas também como um campo de exploração. Com carros sisudos, mas economicamente viáveis, a Fiat sairia da guerra fortalecida. Tornou-se a terceira maior indústria do país. Passou de 4.000 para 40.000 funcionários e viu sua produção passar de 3.300 carros para mais de 70.000 no período de 1915 a 1918, o suficiente para colocá-la na posição número 1 entre as montadoras. Além disso, a Enel viu a sua empresa ser uma das 3 sobreviventes. Ao final do conflito, das mais de 60 empresas do ramo, só restaram Fiat, Lancia e Alfa Romeo, fabricando carros na Itália. Esta última com uma parte estatizada. Em mais alguns anos, todas elas seriam da empresa de Turim. E agora chegou a hora do react. Vou fazer um react bem curtinho hoje, porque o meu tempo aqui já está estourado. Eu pensei em fazer um react do Mob perdendo as opções com o motor Firefly, mas eu percebi que eu concordo com os reacts negativos, então não tenho o que fazer. E também pensei em fazer da Weekend, né? Saiu uma projeção aí de uma nova Weekend baseada na estrada, ou Weekend, como se fala em italiano. Porém, eu também vi que eu concordo com todo mundo. Eu achei a projeção linda. Acho que a Fiat tinha que fazer, inclusive, muito melhor do que a projeção que saiu mais recente do SUV baseado no Argo. Então, né, acabei escolhendo um outro assunto. Como eu falei agora do Fiat da era tipo, né, na história da Fiat, eu peguei uma matéria do Notícias Automotivas de 6 de abril, que é um flagra do Fiat tipo aventureiro reestilizado feito na Turquia. Um dos comentários aqui é de um perfil chamado Think T for Inc. Acho que é assim que se fala. Ele diz assim: que horror, a versão normal já vende pouco. Imagina essa coisa aí. Bem, o pouco é subjetivo, porque o que acontece? O tipo, ele é o mais vendido desse segmento na Itália e na Turquia. São países que têm, sim, uma forte relação com a Fiat. Lá na Turquia, o Linea era o carro mais vendido do país. O tipo sucedeu o Linea. Lá ele é chamado de Aegia. É o carro mais vendido de lá. Na Europa, as vendas caíram recentemente do tipo, sim, mas ele é, na Itália, o mais vendido do segmento C. Mais vendido do que o Golf e tudo mais. E ele não faz feio não, viu? A Station Wagon, por exemplo, é a segunda mais vendida do segmento em toda a Europa. Muito por conta do Uber, tá? Mas sim, é vendida. Então, de fato, eles não são super best-sellers, mas é um projeto que se paga, a meu ver, tá? Não sei como vai ser o futuro, muita coisa já foi falada sobre o futuro do tipo. Aliás, ele é o hatch médio da Fiat mais bem sucedido desde o próprio tipo, provavelmente, na Europa. Com certeza o estilo teve vendas piores e ele era um carro com uma péssima imagem na Europa, muito mal visto. O Bravo melhorou essa imagem, mas não teve sucesso em vendas. E o tipo, trazendo esse posicionamento low cost, ele conseguiu ali um certo sucessinho, viu? Então, não é um carro péssimo em vendas, não. E o outro comentário diz assim: a Fiat brasileira deveria fazer a dianteira do Argo inspirada nessa do tipo e acabar com aquele para-choque pontudo horrível. É o comentário do Pete Alves. Pete, é o seguinte, esse para-choque ele tem uma função além da estética, que é proteger pedestres na hora de atropelamentos, tá? Machucar menos os pedestres. Inclusive, é infelizmente uma tendência que todas as marcas usem esse tipo de design. Bem, já estou estourando aqui o tempo.
não esquece, se você tá chegando aqui pela primeira vez, de assinar o podcast. Se você tiver no Apple Podcasts, dá lá a sua nota. E não esquece de seguir os nossos perfis 3,5 Podcast no Instagram, no Facebook. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre mais um pouco sobre o tipo. Vamos falar também sobre o Argo. Vou fazer um comparativo meio inusitado e polêmico. Vou falar também do 500X. Vai ter muita coisa interessante. Então assina aí e escreve para mim, 3emailpodcast@gmail.com, com dúvidas, sugestões, reclamações, o que você quer ver aqui, o que você não quer ver aqui, certo? Muito obrigado, um abraço e não se esqueça, os episódios saem sempre às terças-feiras, terça-feira sim, terça-feira não. Até lá.